Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig, Revista Espírita, capítulo 23, Os Pensamentos do Zuavo Jacob, precedidos de sua prece da maneira de curar os que sofrem. As citações são uma melhor maneira de dar a conhecer o espírito de um livro. Para começar, tomamos no prefácio o aconselho do editor as passagens seguintes do que acaba de publicar o Sr. Jacob. Os fatos aos quais ele deve a sua notoriedade são muito conhecidos para que seja preciso relembrá-los. Aliás, nós os expusemos suficientemente na revista de outubro e novembro de 1866, nas proximidades do campo de Chamois, e nos números de outubro e novembro de 1867. Henri Jacob, hoje músico no regimento dos Zuavos da Guarda Imperial, nasceu 6 de março de 1828 em Saint-Martin des Champs, Saône et Loire. Nossa, cada nome, gente. Todos os seus estudos consistem em 1 ano na escola comunal. Assim, não recebeu outra educação senão a que o pai lhe pôde dar. Ela não ultrapassa a da simples, senão leitura e escrita. Contudo, foi ele que redigiu esse escrito que entregamos à publicidade sem auxílio de ninguém. Jacob não é um escritor de profissão. É um homem de aspirações religiosas que não se decidiu a entregar este volume à publicidade senão ante solicitações muito insistentes. Para ele, essa obra é a sua profissão de fé no Deus Criador. Uma prece, um hino, por assim dizer, que ele dirige ao Todo-Poderoso. É escrito com um bom espírito, sem paixão, e ele aí não faz alusão a nenhum culto e a nenhum espírito de partido político. Jacob é um ser dotado de alguma imaginação, nada mais. O leitor se enganaria muito se visse nos seus sentimentos outra coisa senão Deus e a humanidade. Toda a sua ambição é trazer algum alívio a essa última. Nessas páginas vemos uma espécie de heroísmo e de grandeza, refletindo-se nos atos de filantropia tão maravilhosamente realizados por Jacob, crente firme que sabe que pode muito, porque Deus vem em seu auxílio em seus trabalhos tão difíceis e que só Deus o leva a bom termo. Para começar, o Sr. Jacob revela, em termos simples e sem ênfase, um sonho ou visão que contribuiu para a elevação de seus pensamentos para Deus e para fixar suas ideias sobre o futuro. Vem a seguir uma profissão de fé em forma de epístola intitulada Aos meus irmãos em Espiritismo, da qual extraímos as passagens seguintes. Antes de minha iniciação à ciência espírita, eu vivia nas trevas. Meu coração jamais havia sentido as doçuras da paz. Minha alma jamais tinha conhecido a alegria. Eu vivia apegado à terra, com os tormentos que ela suscita aos homens vinculados à matéria, sem imaginar que há mundos melhores que Deus, nosso Pai, de todos, criou para permitir gozar de uma felicidade inefável os que praticam o bem aqui embaixo. Por minha iniciação à doutrina espírita, adquiri a convicção de que Deus, em sua misericórdia, nos envia bons espíritos para nos aconselhar e nos encorajar na prática do bem e nos deu o poder de nos comunicarmos com eles e com os que deixaram esta terra e que são caros aos nossos corações. Essa convicção esclareceu a minha alma. Eu vi a luz, pouco a pouco fortaleci-me em minha convicção e por este meio atingi a faculdade de médium escrevente. Minhas conversas com os espíritos e seus bons conselhos encheram-me de uma fé viva, confirmando-me as verdades da ciência espírita que fortaleciam a minha fé, e pela fé a faculdade de curar me foi dada. Então Jacob ele começa aqui a escrever como que ele entrou na doutrina espírita, acreditando na espiritualidade, que isso transformou a vida dele,
que até então ele era muito simples, mas não acreditava em espíritos, né? E a partir dessas comunicações ele foi se esclarecendo à medida que ele pôde, inclusive, ajudar pessoas. E é o que acontece com todos nós. Aqueles que começam a se informar através da doutrina espírita, através dos bons espíritos, eles abrem a mente de tal forma que, além deles fazerem bem para si próprio, para os que estão próximos, família, amigos, eles também conseguem ajudar aqueles que vêm no centro espírita a título de buscar um socorro espiritual. É de imaginar o tamanho da grandeza desse trabalho, né, gente? É de imaginar assim, a grosso modo. Mas, à medida que a gente vai lendo esse livro, a gente vai vendo que não acontece tudo assim, né? De uma hora para outra, ninguém se desenvolve, ninguém aprende, ninguém trabalha. Precisa e requer muito estudo. E para isso não precisa de uma faculdade. Ele era um simples, um homem muito simples, que mal dava conta de ler e escrever. Então não tem necessidade de se fazer uma faculdade para entender espiritismo. Só precisa de um bom coração, desejo, a vontade de se melhorar.